Bom dia, pessoal. Vamos falar sobre o Doleta e exclusivamente analisar ele para o nosso payroll de hoje, né? Eu vou começar pelo mensal, tá? Essa aqui é a minha tela de operações que eu uso todo dia para operar dólar, tá? Às vezes tem alguns indicadores que vocês nunca viram ainda, mas vamos lá. Essa coloração aqui, pessoal, é uma coloração de escassez, né? O que seria isso? Quando está acabando uma força, ela fica amarela, aí ela pode inverter a movimentação. Exemplo, ó, verde, amarelo, indecisão, vermelho, indecisão, escassez, compra, escassez, continuou branco, aí voltou, escassez. Então ela sinaliza para mim uma possível mudança de tendência, tá? Estamos aqui então no mensal. Último mês, mercado veio, trabalhou. Primeiro momento que ele está de escassez agora, de indecisão, está acontecendo agora, desde do ano passado. Do restante, isso dentro do mensal, tá ok? O mercado veio, trabalhou totalmente comprado, tá? Janeiro comprado, fevereiro comprado, março boom, né? E desde então se mantendo nas máximas. Primeiro candle de escassez, de possível mudança de tendência. Isso dentro do mensal. Dentro do semanal, o mercado veio, trabalhou, bateu as máximas, tá? Escassez, possível mudança, escassez, compra. Entrou uma força vendedora aqui, pessoal, gigantesca começo do mês, tá? Gigante. Então, dentro do semanal, o doleta já tá vendido, né? Diário, só uma coisinha. E o volume dentro do semanal diminuindo, tá? Não reparei no mensal, também vindo para diminuir, tá? Lembrando que o soma, para quem não conhece, como eu vou dizer, ele é um indicador onde eu faço a soma de todos os volumes do dólar, tá? Ele tira uma média ponderada. A razão dele é essa, a fórmula dele é basicamente essa, tá? Então, dentro do diário, perceba que toda queda foi um suporte, Então, toda queda deixou um suporte, né? Então isso, assim como todo suporte, toda resistência, ela tem um ponto muito forte pra gente. O mercado deixou um suporte aqui, beleza. Voltou, ponto vendido. Então, a primeira coisa que nós temos aqui, então, que o mercado deixou pra gente é que aqui no 450 tem um cara vendido. E aqui no 220 tinha um cara comprado, né? Bateu uma vez, bateu duas, não aguentou. Ontem rompeu. E o próximo ponto para baixo desse? Cadê? Onde a gente pode ver? Isso dentro de um gráfico diário. Tenho 5.096, tá? 5.096, 5.100.
Eu particularmente tenho um ponto de opções em dólar travado em 5.111, tá? Beleza, então temos esse belo desse ponto. E se esse ponto perder? Eu só tenho esse outro aqui, 4.837, tá? Foi um ponto alcançado em junho. Então dentro do diário, está se formando uma LTB muito boa, muito bonita. Beleza. Vamos trazer então para os 60 minutos agora. Dentro de 60 minutos, mesma coisa, tá? Eu só tenho ponto 5.000. Depois, só o 4.837. Então, o que a gente pensa para hoje, né? Pensando em payroll, mercado veio, ponto de escassez, beleza. Mas ele ainda permanece, ele rompeu a LTB primária, ele trabalha dentro de uma LTB, aqui. Tentou romper ela ontem, não conseguiu, no finalzinho do dia, ela voltou. Mas percebam que ele tocou na nossa vol. O que acontece? Aqui já chegou a romper a vol. Sim, ela voltou, né? Então, é para a gente vender aqui nesse indicador seu, Fábio? Não é para vender não. Mas é para você pelo menos ficar supostamente esperto que nós podemos ter uma reversão, tá? Dificilmente isso aqui acontece no meio do dia. Mas tem uma coisa, se os players quiserem, ela anda de acordo com a, como eu vou te explicar, ela é volatilidade, vamos imaginar assim, tá? Existe uma fórmula por trás dela, mas acredite que ela é a volatilidade, tá? Para o player poder derrubar assim durante um dia, tem que ter uma razão e um volume de contratos muito forte para conseguir isso aqui fazer, tá? Porque ela é uma fórmula matemática, ela vai corrigindo a todo momento, tá? E perceba o que aconteceu. Caiu, parou, mas ela continua embaixo. Perceba que o primeiro ponto a ser atingido, o primeiro ponto que ela vai querer buscar é esse aqui, tá? E depois esse daqui. Perceba então que de primeiro momento para o dólar hoje, ele dificilmente vai perder o 5.115. E exatamente nesse momento também, agora que são 7h30 da manhã, o dólar está trabalhando em, só um segundo, vou fazer minhas contas aqui. O dólar está trabalhando em 5.126 nesse exato momento, tá? 5.126. Ele está testando já o suporte que ele deixou ontem. Mas será que ele vai conseguir aguentar esse suporte que ele deixou ontem? Tá? A gente viu que os pontos que nós temos são pontos. Ele já foi trabalhar, ó, na madrugada. Ele já buscou o 120. Quer dizer, então ele já buscou, já testou as máximas dele, as mínimas de ontem. E agora ele veio testar. Quer dizer, ele está testando ainda as mínimas de ontem, tá?
Então, ele já chegou na madrugada também aos 139. Ele já veio testar aqui um pouquinho para cima. Então, quer dizer, ele saiu o fechamento dele, ele voltou para baixo, tá? E agora nós temos esse suporte, essa região, tá? Então, o que eu estou olhando para isso, para o dólar hoje, para a abertura dele? Eu estou olhando uma abertura para cima, nesse primeiro momento, querer buscar fechamento, querer buscar ajuste e parou. E teremos payroll, tá? Nós temos uma LTB muito bem informada, que foi respeitada ontem, tá? E eu vou fazer algo a mais aqui. Eu vou trazer uma LTB dos últimos 120 minutos também. Perceba então que rompimento dos 160, 150, o dólar tende a andar mais, tá? O volume totalmente vendido dentro de 60 minutos. Vamos trazer ele para 15 minutos. Ele está dentro do nosso soma, numa região vendida. Só que 15 minutos, de acordo com a volatilidade, já jogou meu preço lá para os R$5. Tá? 5 minutos. Teve aquela última inversão do último movimento do dia. Só que já jogou também lá para os R$5. Então, o que a gente tem que imaginar? Como a gente tem que pensar e querer trabalhar o dia, né? A gente não tem que adivinhar para onde o mercado vai. Por quê? Nós temos que adivinhar aonde ele quer ir. Perceba que aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, ele conseguiu romper a vol, que é o indicador meu de volatilidade, tá? E ele continua empurrando para baixo. Continua empurrando. Ele não tinha, assim, o volume foi grande, né? O volume foi empurrando a partir das 10 horas da manhã, depois que saiu a primeira Petax, eles começaram a empurrar e foi embora. Nem olhou para trás, tá? Então, lembrando, aí lateralizou, travou ali na região dos 125, tá? 128 e ficou trabalhando. 140, voltava. Até que ele rompeu nuvem, teve uma força muito grande aqui, ó, por volta das 5h30 por aí, 5h35 por aí. O mercado subiu, aconteceu alguma coisa, isso aqui foi notícia, tá? Nessa hora aqui também o índice caiu também um montão, tá? Se não me engano, foi alguma coisa sobre as vacinas e tal, mas eu não me importo muito com notícias. Mas ela aconteceu, né? O mercado levou embora até que voltou para baixo de novo. Perceba que voltou para baixo das médias também, tá? Então, para hoje, agora de abertura, o que nós temos? 140, rompimento do 140, permanecer rompendo para cima, o suporte no 128, perdeu o 128, temos 125, 115. Se perder isso, pessoal, 5.096, 5.073, 5.000, tá? E se o dólar vir para corrigir mesmo sem fim, o que vai acontecer? Ele vai vir querer buscar o 4.837. Isso vai acontecer hoje? Não tenho a mínima ideia, tá? Mas os dados de payroll provavelmente não, sei lá o que vai vir, não vou passar o que eu acho, porque é achismo, a gente não trabalha achismo, a gente trabalha com probabilidade. Então a nossa probabilidade é que temos suportes muito fortes aqui. No que? No diário, no mensal, no semanal, tá? Então esses pontos para nós são muito fortes como pontos de um período longo, tá? Então como que a gente vai pensar então e operar hoje? Exclusivamente em cima dos pontos? Não, a gente opera em cima
das ferramentas, dos algoritmos. Agora, se a gente vai, suponhamos que estamos vendidos, né? Tudo dizendo que a gente vai vender, vender, vender. Por que eu vou testar esse ponto? Faz uma parcial antes dele. Deixa o stop gain curtinho. Porque ele vai parar nesse ponto, ele vai voltar. Beleza, o que a gente faz? Espera. O onda de operação vai dar o melhor momento para você entrar novamente. Entendeu? Ele foi, respirou, respirou. Vende de novo. Ui, mas faz parcial antes desse ponto. Vender nesse ponto nunca. Mas, Fábio, as ferramentas deu venda nesse ponto. Mesmo ela dando nesse ponto, a gente não vende, a gente vende abaixo dele. Tá? Eu já gostaria que estivesse vendido. Por quê? A gente vende antes, rompeu, a gente vende mais aqui embaixo. Outro ponto, vai ter briga aqui. Aí para, solta, volta, pega de novo, desce. E é assim que a gente opera. A gente não opera rompimento. A gente já está no rompimento. E se a gente for operar rompimento, a gente já tem que já saber que esse rompimento não vamos pegar depois, nunca em cima do rompimento. Beleza? Então agora vamos para os nossos pontos. Vamos ver o que o nosso dólar, além desses, né, de suportes, vamos ver o que o Doleta tá reservando para a gente, né, para esse primeiro momento, para essa abertura do dólar.